Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um devocional no Guia Tempo com Deus da Igreja Batista em Dom Pedro. Nos nossos devocionais temos desenvolvido o tema Ministério do Discipulado e hoje nós vamos concluir o assunto do último devocional quando tratamos do relacionamento do discípulo com o seu trabalho, com o seu patrão. Este devocional tem como propósito nos ajudar a entender o tipo de empregado ou patrão que nós devemos ser como filhos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo. Aquilo que Deus deseja para nós como seus representantes aqui na terra. Todos os discípulos de Cristo são chamados para o serviço cristão. Efésios capítulo 4, versículo 11, nos diz que a nossa vocação é servir a Jesus Cristo. Então, o discípulo de Cristo, independente da sua posição dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, foi chamado para servir ao Senhor em tempo integral. A Bíblia deixa bem claro que toda pessoa salva é uma parte integral do corpo de Cristo e que a contribuição de cada um de nós é muito importante. Deus espera que cada um dos seus filhos esteja envolvido no trabalho do Senhor. No devocional anterior, nós vimos como deve ser a nossa atitude como empregados e hoje vamos ver como devemos proceder como patrões. Se é o seu caso, como um cristão, de ter uma empresa, de ser um chefe, de ser um supervisor, qual deve ser a sua atitude? Como um discípulo de Cristo, se eu estou na condição de patrão, supervisor ou chefe, se eu exerço autoridade sobre as outras pessoas, de acordo com as Escrituras, eu devo tratá-las com justiça e equidade. Eu não devo exigir das pessoas com as quais eu trabalho coisas que nem eu mesmo cumpro. Veja o que diz o apóstolo Paulo aos Colossenses no capítulo 4, verso 1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que tendes um Senhor nos céus. Eu preciso, portanto, tomar cuidado para não estar absorvido pelos meus próprios interesses e, consequentemente, negligenciar as necessidades das pessoas que estão ao meu redor. A exortação que o Senhor nos dá, através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, é esta: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É o que nos diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, versos 2 e 3. É muito importante, portanto, eu examinar e verificar se eu estou assumindo responsabilidades em excesso e, consequentemente, negligenciando o meu papel como mordomo de Jesus Cristo. Devemos nos lembrar, diante disso, de considerar os seguintes pontos quando tivermos oportunidade de recebermos uma promoção ou responsabilidades no nosso trabalho. E eu começo com um princípio bíblico que deve ser observado, baseado no que o Senhor Jesus nos diz em Lucas 16:10. Aquele que é fiel no mínimo, também será fiel no muito.
Eu devo, portanto, ter certeza de que eu vou dar conta daquilo que me é incumbido para fazer. Eu também preciso reconhecer que quanto mais responsabilidades eu tiver, existem, consequentemente, situações conflitosas que podem surgir. Eu preciso também reconhecer que quanto maior for a minha responsabilidade, também maior será o tempo que eu vou gastar, a energia que eu vou ter que desprender. Eu devo me certificar de que as minhas novas responsabilidades ou compromissos não irão comprometer o meu relacionamento com Deus. É muito importante destacar que mesmo na posição de líder, sempre eu devo manter uma atitude de servo. Isso não é só para o pastor, é para todos os discípulos de Cristo. Veja as palavras de Jesus aos seus discípulos em Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 45. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu quero encerrar agora fazendo algumas considerações. Primeiramente, se você tem a seguinte pergunta, dúvida: o que eu devo fazer se o meu emprego, se o meu trabalho entra em conflito com as coisas espirituais? Qual deve ser a minha atitude? A verdade, irmãos, é que sempre haverá conflito de prioridades entre as atividades da igreja e o nosso trabalho. Nós não poderemos desistir do nosso emprego ou do nosso trabalho por causa de uns conflitos de horário. Durante muitos anos, eu tive a experiência de exercer o meu ministério pastoral e trabalhando como professor. E graças a Deus eu consegui conciliar e cumprir as minhas responsabilidades, tanto no meu trabalho como também na igreja, sem deixar margem para qualquer tipo de críticas ou acusações, assim manchando o testemunho que eu deveria dar como um discípulo de Jesus Cristo. Agora, é importante ressaltar que nós não podemos usar o nosso trabalho como uma desculpa para negligenciarmos nossas responsabilidades para com a nossa igreja local. Nós precisamos ter equilíbrio nesta área. Quando as responsabilidades que nós exercemos em nosso trabalho forem contrárias aos princípios bíblicos, então é hora de nós estabelecermos limites. Recuse mentir ou roubar para seu patrão e não viole qualquer outro mandamento do Senhor. Guarde-se também das tentações que seu trabalho possa lhe oferecer. E não se deixe influenciar por atividades pecaminosas ao seu redor. Mantenha-se sempre com um coração temente ao Senhor. E um outro aspecto dentro desse contexto do trabalho, a perseguição. Se porventura houver uma perseguição, qual deve ser a minha atitude? E eu quero destacar com relação a isso que quase toda a perseguição que um cristão possa vir a sofrer em nossa cultura é resultado da nossa própria ignorância ou falta de compromisso com o Senhor.
Se você está sendo perseguido, é por uma das duas razões. Ou você está dando um mau testemunho, está sendo um crente negligente, ou você está sendo um cristão zeloso, com um testemunho que está incomodando alguém. Então, espere encontrar algumas adversidades por parte do mundo se você está realmente servindo ao Senhor Jesus Cristo. Devemos aprender e entregar estas adversidades ao Senhor, conforme lemos em 1 Pedro capítulo 2, versos 18 a 23, que diz: Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E finalmente, o que eu devo considerar quando estiver procurando um trabalho? Eu devo perguntar a mim mesmo, eu já orei sobre este assunto? Muitas pessoas costumam tomar decisões sem pensar. E um cristão não pode cair neste erro. E quando eu falo pensar, é pensar com exatidão, é ter a consciência da presença de Deus em nossas vidas. E, consequentemente, colocar as nossas necessidades, colocar os nossos objetivos e propósitos diante do Senhor. Então faça o que nos diz Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas as vossas petições e súplicas ao Senhor com ação de graças. Esta deve ser a nossa atitude em primeiro lugar. Uma outra consideração que eu devo fazer é: esta nova responsabilidade vai destruir o que Deus está tentando fazer em minha vida? É muito importante que eu examine o meu coração, porque o nosso coração é enganoso e assim como o inimigo põe ciladas para nos derrubar, podemos cair também nas ciladas do nosso próprio coração. Esta pergunta é complexa. Então, diante disso, não tenha medo de procurar ajuda de um irmão mais velho, de um irmão piedoso, para que ele possa te ajudar nesse sentido. E uma outra consideração: se pedirem para você mudar para uma outra cidade, você deve procurar verificar se lá existe uma igreja neotestamentária, onde você pode dar continuidade àquilo que Deus está fazendo na sua vida. Este é um ponto muito crítico, porque pode acontecer de você ir para um lugar onde não há uma igreja e, consequentemente, vir a ser prejudicado no seu relacionamento com Deus. Ao procurar outro emprego, deve você também verificar se você não está fugindo de alguma coisa que deveria enfrentar e corrigir na sua vida. Não tome nenhuma decisão sem consultar o Senhor, sem examinar o seu coração à luz das Escrituras. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.